Boa tarde, hoje é o dia 23/2/2021 e hoje é terça-feira. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos dizer ao Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, me rendi a Ti, eu Te recebi. Eu quero que Tu me guies, dirijas, abençoes. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Então vamos ler alguns versículos bíblicos sobre a intercessão. Jesus é o grande intercessor no céu e o Espírito Santo é o grande intercessor na terra. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler a palavra de Deus em Romanos 8:33-34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Portanto, somos justificados, somos escolhidos de Deus. Aleluia. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:26-27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Hebreus 7:24-28. Mas este, porque permanece eternamente, é o Senhor Jesus, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vou ler outra vez. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, por Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre o Senhor Jesus para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados. Jesus não tem pecado. E depois pelos do povo. Porque isto fez ele uma vez, o Senhor Jesus, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. 1 João 2:1-2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. A ideia de Deus é que Ele não quer que pequemos, ou seja, que transgridamos a sua vontade. Repetindo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, porque ainda não somos perfeitos, temos um advogado para com o Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo, que nos justifica, aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quem tem o 1 João 5, 12 a 18. Quem tem o Filho tem a vida. Vou repetir. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Eu creio no nome do Filho de Deus. Vou repetir, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos no Filho de Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Números 12, 1 a 3. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem Moisés casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Vamos ler outra vez. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram o Arão e a Miriam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, 5 a 8. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras.
Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Números 12, 11. Capítulo 12, verso 11. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Números 12, 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Números 12, capítulo 12, verso 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Números 21, 7 a 9. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ora, pede ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-a sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Mateus 5, 44 a 48. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixa sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, fazeis demais, não fazem os poderosos, aliás, os publicanos, também assim. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Tiago 5, 16 a 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos agora ver o que já gravamos e o que ainda vamos gravar. Glória ao Senhor. Então, estamos a gravar um vídeo sobre o seguinte: o Senhor Espírito Santo intercede por nós
de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 33 e 34, Romanos 3, 23 a 25. O Senhor Espírito Santo intercede pelos santos. Portanto, deve ser santo para que o Senhor Espírito Santo me use para interceder, aliás, fomos justificados gratuitamente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 7, 24 a 28. O Senhor Jesus Cristo tem um sacerdócio perfeito. 1 Pedro 2, 4. Devemos chegar-nos a Deus para oferecer sacrifícios espirituais. 1 Coríntios 2, 13. Devemos usar as palavras inspiradas ou ensinadas pelo Senhor Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 João 2, 1 a 2, João 14, 16. O Senhor Espírito Santo é o nosso Consolador, que significa também nosso advogado, para que sejamos consolados pelo Senhor Espírito Santo. 1 João 5, 12 a 18, Mateus 8, 21 a 22. Devemos ter cuidado com os que cometem pecado. Devemos orar por aqueles que pecaram por terem sido tentados que por isso caíram e ficaram separados de Deus, mas se arrependeram e foram perdoados. Glória ao Senhor. Mateus 12, versos 31 e 32. Provérbios 28, 13 e 14. Mas a blasfémia ou o facto de dizer palavras insultuosas dirigidas ao Senhor Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Só há 2 séculos? Não. O salmista diz que há muitos séculos. Salmo 145, 1. Que há muitos séculos, no sentido de tempo em que se vive. Diz assim: bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Números 12, 1 a 3. A Miriam e o seu irmão acusaram o Moisés de se ter casado com a mulher cusita, mulher que não pertencia ao povo de Israel. Números 12, 1 a 3, Números 12, 5 e Números 8, 12 a 13. Mas Moisés era o homem mais manso do que todos os homens. Então Miriam e o seu irmão Arão podiam ter falado com Moisés porque ele era manso e não se oporia a ouvi-los. Então Deus ficou irado com eles, com a Miriam e o Arão. Ficou zangado com eles. A Miriam ficou doente
Mas Moisés orou pela Miriam e Deus a curou. Parece-me que o Arão tinha se arrependido, mas a Miriam não. Então, a Miriam ficou doente, mas Moisés orou pela Miriam e Deus a curou. Números 21, 7. Mais tarde também o povo falou contra Moisés e foram mordidos por serpentes. Então o povo pediu a Moisés que orasse a Deus e Moisés orou. Então Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal. Uma serpente de metal. Era uma serpente ardente e toda a pessoa que olhasse para a serpente de metal ou de bronze, acho que era de bronze, a serpente de metal que já não se movia porque era de metal, não é? Essa pessoa que olhasse com fé era curada e libertada do veneno. João 3, 14 a 16. A serpente transformada numa escultura, obra do escultor, foi vencida por Deus. Isto mostra que o facto de Jesus Cristo ter sido levantado na sua morte nos deu vitória sobre o diabo e o mundo, sobre a doença e dor e sobre todo o mal. Isaías 53, 4, 5. Mateus 5, 44, 48 e Tiago 1, 2 a 4. Amar os nossos inimigos é obedecer ao que Santiago diz em Tiago 1, 2 a 4. Mateus 5, 44 a 48, Tiago 1, 2 a 4. Então devemos ter grande gozo, sabendo que estamos a ser provados na fé, e esta prova põe em operação ou em movimento a nossa paciência, e então devemos alegrar-nos, porque vamos ser perfeitos. Como aconteceu com São Paulo, em 1 Coríntios 12, 7 a 10. O mensageiro de Satanás, de que ele fala, podia ter sido um homem ou vários homens que o apedrejaram até à morte, mas Deus o ressuscitou. Tiago 5, 16 a 18, Hebreus 13, 15. Deus também ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Então, a Deus devemos dar graças por meio do Senhor Jesus Cristo, dar sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios. Glória ao Senhor. Fruto dos lábios confessam o nome do Pai Celestial no sentido da sua fama. Nome no sentido de fama, de reputação ou glória. Salmo 24, 1 a 7, 1, 7, e depois do 7 ao 10. Nós temos aqui vários salmos que falam na glória. Hebreus 13, 19 a 22.
Agora pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, à Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos. Apocalipse 1:5 e 6. Apocalipse 1:5 e 6 mostra-nos que o Senhor Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos e é a fiel testemunha. Ele nos fez reis e sacerdotes para então sermos co-herdeiros com o primogênito. 1 Timóteo 2:1-6. São Paulo admoesta que se façam de precações ou súplicas de perdão, súplicas rogativas, por todos os homens e pelos governantes e pelos que estão em eminência, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem mais que vencedor. Aleluia. Vamos continuar a ler a palavra de Deus em Hebreus 13, 12, 18. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Aleluia. Portanto, ofereçamos sempre por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, por com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem se portar honestamente. Hebreus 13, 19-22. E rogo com instância que assim o façais, para que eu vos mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vou ler o versículo anterior. Ora, o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Glória ao Senhor. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável. Por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. 1 Timóteo 2:1-6. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam de precações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que têm eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. 2 Coríntios 1, 12, 11 e 12. Capítulo 1, verso 11 e 12. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito, porque a nossa glória é esta, é o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Segundo aos Tessalonicenses 3, 1 a 6. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Amém, Pai. Confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vos aparteis todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Versos 6, 18 a 20. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente. Aleluia! Estamos terminando, irmãos. Paz seja convosco. Até outro dia. Que Deus os abençoe.